A paz do Senhor Jesus, estamos aqui dando início ao nosso resumo da nossa lição adulto, da nossa escola bíblica dominical, da nossa igreja Assembleia de Deus, nesse novo trimestre que inicia agora domingo, dia 2 de janeiro, novo ano, e com o tema, esse trimestre, a supremacia das Escrituras. Veja, um tema muito interessante, muito bom para nós, e principalmente o momento que nós estamos vendo a Bíblia sendo desprezada por alguns, sendo até atacada por outros, e tantas coisas que falam da Bíblia, mas nós vemos ela passando gerações e gerações e até hoje nós temos ela em mãos, a Bíblia Sagrada. Então nós estaremos dando início ao nosso pequeno resumo. Esse é um resumo que nós estamos iniciando nesse momento de nossa revista, são 13 lições, e hoje estaremos trazendo a lição número 1, com o propósito de trazer o foco central da lição. Os pormenores será trabalhado no domingo pela manhã pelos professores, E a nossa intenção aqui é procurar ter uma visão assim mais pontual, mais geral a respeito de cada tema da lição. Pelo menos isso que nós pretendemos fazer. Nós iremos estar fazendo algumas citações, mas as referências nós iremos deixar na descrição aí do vídeo, lá embaixo, vai estar todas as referências mencionadas por nós aqui através desse vídeo. Tá certo? Então nós iremos aqui dando início, nossa primeira lição que será domingo, nosso resumo que queremos fazer em 10 minutos, um grande desafio para nós, mas nós vamos lá. Mas esse primeiro tema que fala a autoridade da Bíblia. Veja que o comentador, o pastor Douglas Batista, uma grande referência na parte teológica, ele traz para nós. Eu quero ler essa introdução que diz assim: a autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor, Deus. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Assim sendo, a autoridade dela depende totalmente e exclusivamente do Altíssimo e não dos homens. Desse modo, além da Bíblia, a igreja não possui outra fonte infalível de autoridade, que é isso que nós iremos estar estudando nessa lição. A igreja não tem outra fonte de autoridade a não ser a Bíblia Sagrada. E nós vemos aqui no ponto número 1, o autor começando mostrando a origem da Bíblia e a sua revelação. Veja que a Bíblia ela é muito questionada, mas nós vemos o próprio Pedro e Paulo, os versículos vai estar na descrição lá embaixo do vídeo, eles confirmam o que muitos afirmam, até de forma para zombar da Bíblia, vamos dizer assim, que foi escrito por homens. E nós vemos que Pedro, Paulo e Paulo, o apóstolo Paulo, eles confirmam esse dito que a Bíblia foi feita sim por homens. Ela não é diferente dos outros livros existentes que nós temos hoje, que foram escritos por homens. A grande diferença da Bíblia para os demais livros existentes é que a Bíblia ela foi o quê? Inspirada pelo próprio Deus, Deus supervisionando os seus escritores, deixando ali a mensagem de Deus escrita para nós, os homens. Esses versículos estarão lá embaixo e nós vemos aqui na lição o autor apresentando a revelação de Deus para nós, ser humano, onde ele divide em duas seções, revelação geral e a revelação especial. Na revelação geral, nós vemos Deus se revelando através da história, quando nós lemos Daniel capítulo 2 e outros textos onde Deus mostra sua soberania sobre a história da raça humana. Então, Deus falando para o homem através da história que ele existe. Nós vemos através da natureza, o universo. Quando nós vemos a grandeza do universo, a gente vê que existe-se uma mão por trás de tudo isso, que é a mão do Criador, e através do ser humano em si, porque o homem ele é adotado por a parte moral do homem, Ele adquiriu isso
uma herança de Deus para o homem. Apesar que o homem ele foi corrompido pelo pecado, mas a parte moral ainda corrompida, ela é existente assim no homem. O homem, ele é um ser moral. Então nós vemos Deus, a mão de Deus no próprio ser humano. E na revelação especial é que nós temos uma revelação através da pessoa do Senhor Jesus, ele mesmo sendo o próprio Deus, o próprio Verbo encarnado, a própria palavra se fazendo carne, sendo o próprio Deus presente conosco, e através da Bíblia Sagrada. Através de Jesus, através da Bíblia, é a revelação especial de Deus para os homens. E essa revelação, ela tem um propósito, é de atrair o homem, é de convencer o homem, é de trazer o homem de volta ao seu Criador. E veja que nós temos aqui, que a própria Bíblia, ela é a revelação de Deus, como diz aqui, e por meio da revelação contida nas Escrituras, que conhecemos a pessoa de Cristo. João 20:31, vou ler, diz assim: estes, porém, que seriam os sinais, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então veja que na revelação especial nós temos a pessoa do Senhor Jesus se revelando para o homem e a Bíblia Sagrada, uma revelação escrita de Deus para o homem. Então nós vemos aí a origem da Bíblia, ela é no próprio Deus, inspirado por próprio Deus, e a revelação de Deus, a Bíblia sendo uma revelação especial de Deus para o homem. Seria uma carta, uma carta de Deus escrita, onde através da Bíblia nós passamos a conhecer um pouco, forma até limitada, podemos dizer, acerca de Deus, seus propósitos, suas vontades, seus desejos, seu querer, e se todo homem atentar para tudo que a Bíblia traz, posso dizer, ele será bem-aventurado. Feliz será esse homem. A sociedade que aceitar a Bíblia como uma orientação, como uma cultura ideal, por ela ser absoluta, essa sociedade irá bem. Então essa é a autoridade da Bíblia, porque Deus é o seu autor. Nós vimos aqui então sobre a evidência. Então o que evidencia que a Bíblia ela é essa autoridade? Nós vemos primeiro aqui nas evidências internas, são provas que nós temos dentro da própria Bíblia, que mostra para nós que ela tem essa autoridade, que ela sim é a verdade, como diz a lição, que ela é a verdade. Nós temos aqui a unidade e a consistência da Bíblia. Isso aqui é muito interessante porque a unidade que a Bíblia ela tem, a consistência. Veja que a Bíblia foi escrita por mais de 40 autores, em vários lugares, em tempos diferentes, culturas diferentes, ambientes diferentes. Uns eram verdadeiros poetas, podemos dizer, e outros eram cuidadores de boi, pessoas de cultura simples, podemos dizer, e Deus inspirou esses homens para escrever a Bíblia Sagrada. E o que é tão glorioso, que foi em épocas diferentes, momentos diferentes, e ela se harmoniza. A Bíblia não se contradiz, nunca se contradiz a Bíblia, ela é harmoniosa, ela se evidencia, E essa consistência, essa unidade, essa união que nós temos, é que evidencia que a Bíblia, sim, ela é Deus como seu próprio autor, como autoridade, A autenticidade que tem a Bíblia. Então nós vemos na ação do Espírito Santo, nas profecias de evento futuro, por exemplo, a profecia acerca do Senhor Jesus, que foi profetizada milhares de anos atrás. E nós vemos se cumprir na risca tudo aquilo que foi profetizado. Isso é uma evidência, é uma prova excepcional para nós, as profecias
que a própria Bíblia tem, mencionando os fatos históricos que já aconteceram e outros que ainda irão acontecer, e vivenciamos hoje essas profecias, nós estamos vendo se cumprir hoje. E nós temos as evidências externas, né? A Bíblia, através da arqueologia, nós vemos grandes descobertas arqueológicas, por exemplo, o rolo que foi descoberto, né, no Mar Morto, comprovando que os escritos, que os judeus, aqueles 72 que escreveram, copiaram, né, na verdade, porque nós não temos textos originais dos autores, daqueles homens que escreveram. O que nós temos são cópias, mas nós vemos Jesus comprovando a canonicidade da Bíblia, do Antigo Testamento, e nós temos também a comprovação do Novo Testamento. No Antigo Testamento nós vemos 72 separando, aqueles 72 judeus na Alexandria, e Jesus evidenciando o que eles fizeram, porque Jesus faz citação do Antigo Testamento. E no Novo Testamento é mais próximo ainda daqueles que escreveram, de João, apóstolo Paulo, é mais próximo, então a evidência é maior, e a evidência maior que nós temos é a harmonia que tem a Bíblia. Ela é espiritual, feita pelos apóstolos, escrito pelos apóstolos, isso autentica e mostra que a Bíblia é uma evidência, que ela é a verdade. E nós temos no ponto número 13, que é a mensagem da Bíblia, que fala a supremacia da Bíblia, que mostra a Bíblia como autoridade final em todas as questões espirituais, em todas as questões relacionadas a Deus. A Bíblia que traz a resposta final para esses assuntos, né? Mostrando aqui o poder da palavra de Deus, que ela se cumpre, né? Deus, quando Ele fala, Ele cumpre a sua palavra. E o propósito da Bíblia, nós temos aqui um dos propósitos, é revelar, trazer a mensagem de salvação para o homem. Um dos propósitos maiores da Bíblia foi esse, revelar o próprio Salvador e resgatar o homem do seu pecado, trazendo de volta ao seu Criador. Então nós vamos aqui fechar, eu quero ler a conclusão que está na revista, onde mostra a autoridade da Bíblia. Então a Bíblia, ela sim, ela tem a sua autoridade, ela é autoridade. A Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática para nós cristãos. E todos aqueles que aceitarem os seus conselhos, as suas orientações, serão bem-aventurados. Então nós temos a conclusão aqui que diz assim: as Escrituras são de origem divina. Deus se deu a conhecer por meio da história, do universo, da humanidade, de Cristo e das Escrituras. A autenticidade da Bíblia é confirmada por evidências internas e evidências externas. E temos aqui a palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. O teólogo Antônio Gilberto escreveu que o autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo e seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. Então, quero deixar para vocês esse resumo, né? Nós passamos um pouco aí dos 10 minutos, mas nós vamos ficar por aqui nessa primeira lição mostrando a autoridade da Bíblia. Então, que nós venhamos guardar tudo isso, alguns textos vamos deixar na descrição, e se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal para não perder nenhum resumo, porque ainda vem muita coisa boa aí para nós, tá certo? Então, um abraço, Deus abençoe a todos, em nome de Senhor Jesus.